O famoso jejum intermitente. Vamos falar tudo sobre ele nesse vídeo. Muita gente até hoje ainda acredita que o jejum intermitente é um tipo de dieta, que basta você fazer o jejum que você pode comer o que você quiser ao longo do dia que vai dar certo. Mas na verdade, o jejum intermitente nada mais é do que uma forma de você dividir as suas refeições ao longo do dia, se baseando ali num período em que você fica em jejum e o outro período que você se alimenta, que você faz as refeições do seu dia. Então, basicamente, é uma forma de você dividir as refeições ao longo do dia. Mas a dieta, ela precisa estar sempre contabilizada. Então, se você quer perder gordura, ter um resultado de emagrecimento, a dieta, ela precisa estar contabilizada em quantidade e em qualidade, tá? O jejum intermitente, ele nada mais é, como eu falei, do que uma forma de você organizar as refeições ao longo do dia. Nada além disso, tá? Se você faz jejum ali num período do dia e no outro período você come o que você quiser, é muito difícil você ter resultados expressivos, tá? Então, quando você tem uma dieta organizada, com as quantidades corretas para você, com os alimentos ali corretos para você, enfim, você pode estar utilizando o jejum intermitente como um método de organizar as refeições ao longo do dia. Mas para haver perda de gordura, você precisa ter o que a gente chama de déficit calórico. Tá? Então, o jejum intermitente ele não exclui o fato de que você precisa ter déficit calórico para que ocorra a perda de gordura. O déficit calórico, basicamente, é você gastar mais calorias do que você ingere. E essa quantidade de calorias que faltou aqui, o corpo utiliza a gordura como fonte de energia para suprir esse déficit, tá? Para que você tenha aí todas as suas funções do seu organismo supridas, tá? Então o corpo ele vai lá, tira a energia do tecido adiposo, da gordura ali que está estocada, para que supra essa energia que faltou e dessa forma, a longo prazo, você perde gordura. É basicamente isso, tá? Então o jejum intermitente, já quebrando esse mito logo de cara, ele não é uma dieta específica, não é um método para você emagrecer. Ele é apenas uma forma de você fracionar ali, dividir as suas refeições ao longo do dia, nada além disso. Isso pode ser útil em alguns casos, mas em outros casos isso pode ser desastroso, tá? Vamos entender que casos são esses. Então a primeira coisa que a gente exclui aqui, né, esse primeiro mito, é que o jejum intermitente ele seria uma forma de dieta que seria melhor para a perda de gordura. Então a gente já sabe que se você tem duas dietas, tá? Se você tem aqui dieta 1 e dieta 2. Você tem essas duas dietas. Essas dietas elas têm a mesma quantidade de calorias, por exemplo, vamos supor 2.000 calorias. Essas duas dietas elas têm a mesma distribuição de macronutrientes, têm a mesma quantidade de carboidratos, de proteínas e de gorduras, certo? Então essas dietas elas são idênticas em calorias e em macronutrientes, beleza? Se você coloca o jejum intermitente em uma delas, por exemplo, nessa primeira dieta aqui, a pessoa ela vai fazer a primeira refeição dela, vamos supor que vai ser 4 refeições nas duas dietas. Refeição 1, refeição 2, refeição 3 e refeição 4. Aqui do outro lado, mesma coisa. Refeição 1, refeição 2, refeição 3 e refeição 4. Beleza. Tem a mesma quantidade de calorias, a mesma quantidade de macronutrientes, a mesma quantidade de refeições,
A única diferença é que essa dieta 1, ela vai ter o jejum intermitente. E essa dieta 2, ela vai ter a distribuição ali de refeições normal, tá? Não necessariamente vai ter um período em jejum. Então vamos lá. Essa primeira dieta com jejum intermitente, ela poderia ser feita, por exemplo, primeira refeição, a pessoa vai fazer meio-dia, vai ficar em jejum o período da manhã inteiro. Segunda refeição, 15 horas. Terceira refeição, 18 horas. Quarta refeição, 21 horas, tá? 4 refeições, basicamente bem espaçadas, tá? Com intervalo aí de 3 horas, basicamente, entre elas, tá? E aqui a gente tem a segunda dieta, que não vai ter esse jejum no período da manhã. Então, a pessoa ela vai começar a comer, por exemplo, 8 da manhã, tá? Ela faz ali um café da manhã, começa a comer às 8. Segunda refeição, meio-dia, tá? Terceira refeição, 16 horas. E quarta refeição, 20 horas, tá? Se você compara o resultado de perda de gordura dessas duas dietas, se as duas pessoas seguirem o plano perfeitamente, sem cometer nenhum erro, o resultado será idêntico, basicamente, tá? Então, o que vai realmente mandar no resultado é a quantidade de calorias, a quantidade de macronutrientes, tá? E o intervalo entre as refeições também acaba sendo importante, ter um intervalo mínimo aí de pelo menos 3 horas entre as refeições, para você ter um estímulo adequado da síntese proteica muscular, por exemplo, tá? Que eu vou falar um pouco mais para frente aí no vídeo. Então, olha só, se a gente compara aqui essas duas dietas, se as duas pessoas seguem à risca isso aqui, vai ter o mesmo resultado. Então a gente já quebra o mito que o jejum intermitente, né, a dieta com jejum intermitente, teria algum benefício adicional para a perda de gordura. Então, assim, não vai ter, tá? Não vai ter nenhum benefício adicional. Se uma pessoa ela tem a dieta igualzinha ali a da outra, como eu falei, é que tudo idêntico, uma com jejum e a outra sem, não vai ter diferença em resultado, tá? Tem alguns estudos que até falam que o jejum intermitente, quando feito no período noturno, ou seja, o jejum inverso, seria o inverso disso aqui. Seria, por exemplo, a pessoa começar a comer 7 da manhã, por exemplo, né? Tipo, jejum noturno. Seria a pessoa começar a comer aqui 7 da manhã, por exemplo. Aí ela faz a segunda refeição 10 horas. Aí ela faz a terceira refeição 13 horas. E ela faz a quarta refeição, por exemplo, 16 horas. Tá? 4 refeições, mesma coisa, só que observe que é o inverso dessa aqui. Essa aqui, o jejum foi no período da manhã. E essa aqui, o jejum foi no período noturno. Até temos alguns estudos, tá, que eles sugerem que esse jejum aqui no período noturno, dessa forma aqui, ele pode otimizar os parâmetros metabólicos, pode melhorar a sensibilidade à insulina, por exemplo. Por quê? Porque no período noturno é o período do nosso dia que a gente tende a ter uma menor captação periférica de glicose, uma menor sensibilidade à insulina, tá? Então, você não comer no período noturno ou comer menos calorias pode trazer uma otimização metabólica, tá? Tem alguns estudos que sugerem isso. Esses estudos, eles não possuem alto nível de evidência, não há de se afirmar algo tão concreto dessa forma, tá? Então, esses estudos, eles apenas sugerem isso, né? Tem muitas limitações esses estudos, muitos vieses, né? Então, assim, não há de se afirmar, mas existe uma certa plausibilidade nisso, né? Que realmente você teria algum benefício no jejum noturno apenas, tá? Nesse jejum no período da manhã, não tende a ter benefícios tão notáveis nesse sentido, porque justamente
no período da manhã é quando a gente está com a maior sensibilidade à insulina. Então não tem muito por que você restringir calorias nesse período, você não teria muitos benefícios ali em relação ao metabolismo fazendo isso, tá? Então, o grande inconveniente disso aqui é que justamente a maioria das pessoas vai ter mais dificuldade para fazer isso porque elas tendem a sentir mais fome no período noturno. A pessoa trabalhou o dia inteiro, ficou na correria o dia inteiro, ela chega em casa à noite, ela quer comer. 90% das pessoas são assim, né? Existem pessoas que talvez podem se dar bem fazendo o jejum noturno, ao longo do tempo ela vai se acostumando, não vai sentindo tanta fome à noite, mas a tendência é que seja muito mais difícil no período noturno você ficar sem comer, tá? Principalmente quem tem uma rotina mais cansativa, mais corrida, quer ter um momento ali à noite para comer uma refeição mais volumosa, enfim. Então isso aqui vai dificultar muito a aderência, tá? Então, apesar de existir uma certa plausibilidade que talvez alguns estudos sugerem que isso possa acontecer, que essa pessoa que faz jejum no período noturno pode ter uma certa otimização de parâmetros metabólicos, aumento de sensibilidade à insulina, diminuição da inflamação mais rapidamente em comparação com as outras dietas, isso não é nada muito concreto, não há de se afirmar, é apenas uma especulação, tá? Então, a gente já exclui esse mito aí que apenas o fato de acrescentar o jejum na dieta, isso iria ser muito benéfico e ia otimizar os resultados, não vai, tá? Não vai. Então, o que a gente tem que mais pensar olhando para essa questão do jejum? A gente tem que olhar para isso aqui, ó, a aderência, tá? Isso é o mais importante quando a gente considera a possibilidade de incluir o jejum intermitente numa dieta. Então, por exemplo, tem pessoas que já acordam de manhã e já estão com bastante fome e já querem comer, já querem fazer a primeira refeição. Nesse caso, seria desastroso até você querer forçar essa pessoa a fazer um jejum no período da manhã, se é um período que ela sente bastante fome. Então, talvez para essa pessoa seria mais adequado, num primeiro momento, iniciar com uma dieta em que ela come ali a refeição pela manhã, que ela não fica um longo período em jejum, tá? Isso vai facilitar a aderência dela na dieta. Agora, se você pega uma outra pessoa, por exemplo, que ela não sente fome de manhã, que ela realmente tem uma rotina, por exemplo, mais corrida, que ela tem que sair de casa rápido de manhã, não dá tempo de preparar, de comer alguma coisa com calma, e ela prefere ficar em jejum no período da manhã, esse é um caso que realmente seria bem vantajoso você inserir um jejum intermitente, por exemplo, e você colocar a primeira refeição um pouco mais tarde, por exemplo, meio-dia. Aí ela fica o período da manhã inteiro em jejum, ingere bastante água nesse período. Às vezes pode ser interessante utilizar uma cafeína, algum estimulante, tomar café mesmo nesse período, para justamente manter o apetite mais controlado, mais inibido. Isso é bem importante quando se fala de fazer um jejum intermitente, tá? E aí essa pessoa ela vai ter muito mais facilidade na aderência da dieta. Porque justamente uma pessoa que costuma, né, ficar sem comer no período da manhã, ela vai tender a ter mais fome no período noturno. E aí ela vai ter o que comer no período noturno. E também vai ter o fato de que essa pessoa, a partir do momento que ela começou a comer a primeira refeição, o intervalo entre uma refeição e outra, ele vai ser mais curto em comparação com essa. Então, olha só, aqui nessa dieta, o intervalo entre as refeições é basicamente de 3 horas, tá? Nessa outra dieta aqui, o intervalo entre as refeições é basicamente de 4 horas, tá? Então é um intervalo maior entre as refeições. A última refeição ela é feita mais cedo, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, a pessoa ela vai conseguir comer com um intervalo menor entre uma refeição e outra. Então, ela vai conseguir comer até mesmo antes dela começar a sentir bastante fome. Agora, essa pessoa aqui, por exemplo, por ela ter um intervalo maior entre as refeições, talvez comece a chegar próximo da próxima refeição, ela já começa a sentir bastante fome, tá? Então, precisa individualizar muito, precisa entender muito o contexto da pessoa, né? O horário que ela sente mais fome, como que é a rotina dela, como que ela costuma se comportar em
em relação a intervalo de refeições, enfim, né? Isso realmente é muito individual. Então a grande questão do jejum intermitente é realmente a aderência, né? Ele pode ser aplicado em alguns casos e pode ter muito sucesso em alguns casos. Como eu falei aqui, uma pessoa que tem uma rotina de manhã muito corrida, não para muito para comer, é interessante que essa pessoa permaneça em jejum mesmo e deixe para comer a quantidade total de calorias do dia, mais no período noturno, né? Mais depois ali do meio-dia, por exemplo, tá? Às vezes começar a comer até mesmo mais tarde. Isso vai facilitar bastante a aderência dessa pessoa na dieta. Agora, o outro caso aqui, a pessoa que sente mais fome no período da manhã, enfim, né, que ela tem mais tempo ali para preparar as refeições, por exemplo. Às vezes, nesse caso aqui, pode ser até interessante você colocar uma quinta refeição, né? Não fazer só 4, colocar 5, fracionar melhor, tá? Adiciona uma quinta refeição e aí fraciona melhor essas 2.000 calorias em 5 refeições. Então ela come porções um pouco menores do que essa pessoa aqui, mas às vezes isso facilita bastante a aderência dessa pessoa na dieta. Porque no fim, o que mais importa de tudo é a aderência, né? De nada adianta você ter uma dieta que você não consiga seguir. Então, por exemplo, como eu falei, se você pega uma pessoa que não está adaptada a fazer um desses tipos aqui de dieta e você coloca para ela fazer, a chance dela falhar, dela não conseguir fazer, é muito grande, né? Então tem que sempre olhar para a individualidade da pessoa na hora de pensar em colocar uma dieta com jejum intermitente, por exemplo, ou sem jejum intermitente. Mas é importante que fique claro que não vai ter diferença em resultado se as duas pessoas seguem certinho essas duas dietas. Mas pode ser aplicado essa dieta justamente para facilitar com que a pessoa consiga seguir numa boa essa dieta, tá? Outro ponto também, que é um mito também, que falam bastante, é a questão de perda de massa muscular com o jejum intermitente. Se você fizer jejum intermitente, você vai perder massa muscular, vai gerar catabolismo, né? E isso não é verdade, a gente sabe que isso não é verdade, tá? Desde que seja uma dieta com jejum intermitente bem ajustada, tá? Bem ajustada no quê? Bem ajustada no intervalo entre as refeições, principalmente, e tendo proteínas em todas as refeições, por exemplo. São alguns dos pontos aí importantes para você evitar a perda de massa muscular. Então, claro que você precisa de um treino bem periodizado e adequado para a hipertrofia. Esse é o ponto mais importante de todos, tá? Para evitar a perda de massa muscular com qualquer dieta. Então, tendo esse treino bem adequado e periodizado para a hipertrofia, é o primeiro ponto, primordial. Segundo ponto é ter essa dieta, mesmo que seja com jejum intermitente, mas adequada para a hipertrofia também. Então, ela precisa ter uma quantidade adequada de proteínas para a hipertrofia, essa dieta. Então, ela precisa ter aí 1,6 a 2,2 grama quilo de proteína por dia, tá? Esse é um ponto bem importante para a dieta estar adequada para a hipertrofia, para ela estimular ao máximo a síntese proteica. Você precisa fracionar essa quantidade de proteínas em pelo menos 4 refeições aproximadamente no dia, tá? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, que você vai jogar 2 gramas quilo de proteína por dia para essa pessoa, que é um número bem legal, né? Fica no meio termo aqui, tá? Você precisa fracionar essa quantidade em pelo menos, aí, no mínimo, 4 refeições. Em alguns casos pode até fracionar em 3, mas o mais adequado é fracionar em 4 refeições. Por quê em 4 refeições? Porque você precisa ter proteínas fracionadas, tá? Para que você estimule a síntese proteica em todas elas. Então, o máximo de proteína que a gente estimula a síntese proteica de uma vez só é aproximadamente 0,3 a 0,4 grama quilo de proteína por refeição, tá? Então, se você consome acima disso aqui, de proteína, em uma refeição, de uma vez só, a chance de você oxidar os aminoácidos dessas proteínas para gerar energia é bem grande. E aí, se você oxida esses aminoácidos, você não utiliza eles para a síntese proteica muscular,
que é o que a gente quer, visando hipertrofia, visando preservar a massa muscular ou até mesmo ganhar massa muscular, tá? Então, pode até chegar a 0,5 grama quilo, né? É um número razoável. Então, se a gente coloca aqui uma dieta com 2 gramas quilo de proteína, se a gente fraciona em 4 refeições, vai dar aproximadamente 0,5 grama quilo de proteína em cada uma dessas refeições. Que é uma quantidade bem razoável, bem legal, para você ter a síntese proteica muscular otimizada, tá? Então, esses são alguns dos pontos principais aí que precisam estar devidamente ajustados e adequados nessa dieta com jejum intermitente para evitar a perda de massa muscular, assim como em qualquer dieta, tá? Então, o jejum por si só, ele não é capaz de gerar perda de massa muscular, catabolismo, nada disso, tá? O catabolismo é um processo muito mais complexo e crônico, né, que exige muitos fatores, é totalmente multifatorial. Então, mesmo que a dieta ela não tenha jejum intermitente, seja uma dieta normal, ela precisa respeitar isso aqui também. Ela precisa ter a quantidade adequada de proteína do dia, precisa ter essa quantidade de proteínas fracionada em pelo menos 4 refeições, tá? E além disso também, você precisa ter um intervalo mínimo entre as refeições de 3 horas, aproximadamente, tá? Os estudos mostram aí mais ou menos 2 horas e meia. Tem um estudo bem interessante que ele mostrou que para você estimular a síntese proteica novamente, depois de já ter consumido proteínas, né? Por exemplo, você consumiu uma refeição agora com proteínas, você estimulou a síntese proteica. Para você estimular de novo essa síntese proteica, para você ter um pico dela de novo, você precisa comer a próxima refeição com proteínas, pelo menos, no mínimo, dali a 2 horas e meia, para você ter de novo esse estímulo da síntese proteica. Então a gente arredonda aí para aproximadamente 3 horas para facilitar. Então um intervalo aí de pelo menos 3 horas entre as refeições é importante para você também otimizar a síntese proteica em cada uma delas, né? Porque pensa só, você vai fazer basicamente 4 picos de síntese proteica ao longo do dia. Você consome uma refeição aqui, faz um pico de síntese proteica, aí você dá um intervalo de 3 horas, faz outro pico de síntese proteica, dá um intervalo de 3 horas, faz outro pico, intervalo de 3 horas e faz o último pico de síntese proteica. 4 picos aí ao longo do dia, 4 refeições. Dessa forma você otimiza ao máximo a síntese proteica muscular, tá? Então, com isso adequado, alinhado, claro, com uma dieta também com uma quantidade adequada de calorias, sem um déficit calórico extremo, que também seria uma condição que propiciaria perda de massa muscular, basicamente você não vai ter perda de massa muscular de forma significativa se tudo isso estiver ajustado. Então o ponto mais importante é isso, tá? E não o jejum, não é pelo fato de fazer jejum que vai gerar catabolismo se tudo isso estiver bem alinhado, bem adequado, não só na dieta de jejum, mas como também em uma outra dieta, tá bom? Então, se esse vídeo te agregou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, já se inscreve aí no canal para ver mais vídeos desse tipo, tá? Toda semana eu posto vídeo novo. Deixa seu like aí também, compartilhe esse vídeo com alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.